Mateus capítulo 14, versos 18 a 33. E nós estaremos falando sobre Jesus e seus relacionamentos. Jesus e seus relacionamentos. Então ele, Jesus, disse: trazei-mos. E essas pessoas aqui dizem respeito à multidão que em versículos anteriores estavam toda próxima a Jesus. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. No texto de João diz que ele deu graças também. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Bom, como eu já recebi uma oração, fui abençoado, graças a Deus, creio nisso, eu também quero orar por vocês. Pedir que, assim como Deus falou no meu coração, fale no coração de cada um também. E eu peço que você concorde com a minha oração e já abra o seu coração e a sua mente. Porque se nós estivermos falando aqui, mas se você não estiver disposto a ouvir a voz de Deus, talvez Ele queira falar, mas você precisa estar com o coração e com a mente abertos para ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nesta noite nós queremos mais uma vez louvar e engrandecer o Teu nome. Dizer ao Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Deus, porque se eu estou aqui, se cada um de nós estamos aqui, ó Deus, foi porque o Senhor nos trouxe, e o Senhor nos trouxe com um propósito especial, de nos abençoar, ó Deus, com todo este culto, não apenas com esta mensagem, mas com cada palavra falada, com cada música cantada. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor já preparou uma bênção para nós e o Senhor começou a partir do momento que nós entramos neste lugar. Portanto, Pai, muito obrigado. E pedimos, ó Deus, que nesta hora o Senhor esteja envolvendo cada mente, cada coração aqui presente, ó Deus, e que cada um esteja em sintonia direta com o Teu Espírito. Deus, proíba, ó Pai, tudo aquilo que é contrário à ação do Teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe como o Senhor já nos tem abençoado. Amém e amém. Bom, Jesus e seus relacionamentos. Os relacionamentos de Jesus, na verdade, ele sempre foi caracterizado por algumas espécies
de pessoas, alguns grupos de pessoas, e esse relacionamento ele permeava geralmente com 3 tipos de pessoas, e ele se relacionava, como o próprio texto vai numa ordem aqui, ele se relacionava com muitas pessoas ao mesmo tempo, e aqui eu estou falando da multidão. Ele se relacionava também com os discípulos, e ele se relacionava individualmente, pessoalmente com cada pessoa. Ou seja, ele tinha um grupo grande, mas ele se relacionava com todos indistintamente. Jesus, ele sempre gastava o seu tempo com pessoas. Ele primava por se relacionar com pessoas, independente da quantidade, mas ele sempre mantinha relacionamento com pessoas. E nesse relacionamento que ele tinha com as pessoas, ele sempre era o referencial. Ele sempre era aquela pessoa que estava no meio, no centro, tanto da atenção quanto daquelas pessoas. E ele não se autoposicionava dessa forma. O estilo de vida dele, o que ele oferecia para aquelas pessoas, automaticamente o levava a ser o centro, o referencial dessas pessoas. Jesus estava andando, de repente, ele é convidado para um casamento, ele vai nesse casamento. E estando lá no casamento, ele não tinha nada a ver com o casamento em si, só era mais um convidado, mas de repente, ele é chamado porque um problema estava acontecendo. O vinho acabou. Aí de repente, por que ele é chamado? O que ele tinha a ver com isso? Nada. Mas as pessoas sabiam que ele tinha sempre algo para oferecer. Elas precisavam de uma solução naquele momento. E de repente, sem mais e sem menos, ele transforma água em vinho. Ele se tornou ou não um centro de atenção, talvez até mais do que a noiva. Jesus se tornou o centro daquele momento. Jesus estava caminhando com os seus discípulos, com uma multidão. De repente, vinha ao encontro dele uma outra multidão, e essa multidão estava trazendo um corpo de uma criança, de um menino, que já estava indo para o cemitério. Aí nesse encontro, Jesus não era parente do menino, também não. Mas nesse encontro, alguém de repente se depara com Jesus e sabe que ele poderia fazer algo naquele momento que trouxesse praticamente a vida da mãe daquele menino de volta. Não porque ela havia morrido literalmente, mas por causa da morte do filho. Ela também estava muito com a alma muito triste. E aí de repente Jesus vai e ressuscita aquele menino. Por isso que eu estou dizendo, Jesus não se colocava nesta posição, mas o estilo de vida dele e o que ele oferecia para as pessoas automaticamente o levava a ser um referencial. Por isso que eu estou dizendo que, independente do número de pessoas que se relacionavam com Jesus, ele sempre era o centro, ele sempre era o referencial. E até hoje é da mesma forma, ou pelo menos deve ser da mesma forma. Então, com Jesus sempre foi desse jeito, ele primava pelo relacionamento com as pessoas e ele sempre era o centro. Não porque ele tinha essa intenção de estar sendo essa pessoa que chamava a atenção, mas ele era assim. Então fazia parte do estilo dele se tornar o centro, desde aquela época e até hoje. Então, muitas vezes, nós vemos esses exemplos na Bíblia. Exemplos em que, independente de estarmos com um número grande de pessoas, uma multidão, naquele caso ali 5.000, além de mulheres e crianças, 12 pessoas, os discípulos, ou uma pessoa, que é Pedro, ele sempre era o ator principal naqueles episódios, quando ele estava presente. E, baseado nisto,
nós veremos alguns aspectos do relacionamento de Jesus. E o primeiro aspecto que nós vemos aí é que o aspecto do relacionamento de Jesus com muitas pessoas, aqui nesse caso retratado pela multidão. E nesse relacionamento, nós veremos que essas pessoas tiveram alguns aprendizados. E o primeiro deles é que elas aprenderam que Jesus é sensível às suas necessidades. Nos versículos anteriores, como eu falei, aquelas pessoas passaram um grande período próximas a Jesus, e quando chegou no final da tarde, os discípulos se depararam com uma questão. Falou assim: Senhor, vamos despedir essas multidões para elas já irem arrumando alguma coisa para comer para chegar em casa, porque às vezes elas podem ter essa dificuldade e tal. Mas Jesus, ele, compadecido daquelas pessoas, inclusive o texto fala que anteriormente ele fez milagres, ele curou enfermos, tanto é que aquelas pessoas queriam, eu não sei se esse seria o termo exato, mas elas queriam consagrá-lo como rei, um rei natural. Mas Jesus, sabendo disso, ele entendia que não era a hora, e realmente não era a hora dele se tornar esse rei. E por isso ele tenta despedir as multidões, fala para os discípulos passarem para o outro lado do mar, e ele tem aquele momento de oração lá sozinho e tal. Então, mas aí ele resolve fazer o seguinte, ele fala assim: nós não podemos despedir essa multidão da forma com que eles estão, porque eles estão com fome, eles precisam comer. E o que que Jesus faz? Jesus pega, sabendo da necessidade daquelas pessoas, e eu vou dizer aqui exatamente o seguinte: lá tinha 5 pães e 2 peixes. E aí o que que acontece? Eu estava até pensando nisso em casa e imaginando. Às vezes nem todo mundo gostava de pão e nem todo mundo gostava de peixe. E aí eu até entendi uma coisa. Quando nós queremos algo, às vezes Deus não dá aquilo que nós queremos. Mas quando nós precisamos de algo, Deus sempre vai dar. Por quê? Porque Deus não dá aquilo que você quer, Ele dá aquilo que você precisa. Portanto, nem tudo que você quer você vai conseguir, mas tudo que você precisa, Deus vai te dar. E aquelas pessoas, naquele momento, elas precisavam de alimento. Por isso que eu estou dizendo que às vezes elas não gostavam de pães e às vezes não gostavam de peixe. Mas como dizia Dona Rita, senhora, minha mãe, ela falava o seguinte: quem faz a comida gostosa é a fome. Então, naquele momento, os peixes estavam gostosos, os pães estavam gostosos, por quê? Porque a necessidade daquele momento era de alimento. E alimento saudável, alimento que realmente fortaleceria aquelas pessoas para elas completarem o seu trajeto para casa. Por isso, às vezes elas não tiveram aquilo que elas realmente queriam, mas aquilo que elas precisavam naquele momento. E o segundo aprendizado é que elas aprenderam que Jesus faz do pouco muito para supri-las. É como eu disse: 5 pães, 2 peixes, 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. E aí? Como é que nós vamos fazer? Os discípulos talvez ficaram preocupados, não sei se às vezes acreditavam que ou como aconteceria aquilo, mas Jesus, ele pega aqueles alimentos, abençoa aqueles alimentos. Como eu falei, no texto de João diz que inclusive ele agradece a Deus por aqueles alimentos. Acredito que a oração dele foi até assim: Deus, muito obrigado por este alimento, porque com esse alimento nós vamos conseguir, ele e o Pai, vamos conseguir alimentar mais de 5.000 pessoas. Talvez aí, vamos contar com mulheres e crianças, 7.500 pessoas, mais ou menos. E de repente ele pega lá, entrega para os discípulos, e os discípulos começam a entregar para a multidão. Vai passando o cesto de pessoa em pessoa, de pessoa em pessoa, e aí vai 50 pessoas,
de 5 pães passam a ser 50. De 50 pães passam a ser 500. De 500 a 1.500. De 1.500 a 2.000. De 2.000 a 3.500. E aí foi até chegar na última pessoa que recebeu aquele alimento. E interessante é que não ficou exatamente no limite do número de pessoas, ainda sobrou. Daí nós percebemos que, às vezes, e aí eu lembro de Dona Rita de novo, ela sempre falava para a gente assim, meu filho, porque lá em casa era 12 meninos, 12 bocas para comer, e às vezes o alimento era pouco, mas ela sempre falava assim, o pouco com Deus é muito. E aí nós vemos um exemplo aí, que embora sendo pouco alimento, mas Deus conseguiu multiplicar. E aí eu me lembrei do azeite da viúva. Aquela mulher, ela precisava de um milagre. E de repente Jesus fala assim, o que você tem? Tem um pouquinho de azeite. E aí ele pega todas as vasilhas que você tem e começa a derramar azeite, começa a derramar azeite, começa a derramar azeite. E aquele azeite foi suficiente para suprir a necessidade daquela mulher naquele momento e salvar a vida dela. Portanto, aquela multidão aprendeu que Deus, Ele faz do pouco muito para suprir cada um. E ela também, aquela multidão aprendeu também que Jesus, com pouco, consegue suprir a muitos. E aí vale lembrar da quantidade de pessoas. Vale lembrar da quantidade de pessoas. Aquele número grande de pessoas que... Aí quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um dia que eu fiz um pedal e eu sou assim. Se eu não comer na hora certa, aí chega um momento em que o meu organismo me cobra isso. E esse dia eu combinei com os meninos de fazer um pedal à tarde, eles atrasaram e com isso eu comi mais cedo no horário normal e antes do pedal não comi nada. E nós fomos, se eu não estiver enganado, não sei se até na entrada da Itaú por ali. E aí na volta a coisa foi dificultando. Eu falei para eles, olha, eu não sei não, viu? Acho que eu não vou dar conta não. E quando chegou antes dessa subida aqui, já chegando em Padre Bernardo, vindo por Anápolis, eu parei, graças a Deus, eu lembrei que eu tinha umas rapadurinhas na bolsinha da bicicleta e comi um pedaço, e aí me deu um pouco mais de força, eu consegui chegar. E por que eu estou falando isso? Porque essa multidão, 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças, precisava dessa comida. Assim como aquela viúva, daquele azeite. E essa multidão foi suprida completamente. Esse número grande de pessoas, aquela viúva não era apenas uma pessoa, mas o suprimento deu para toda a vida. Por quê? Porque dali ela pagou todas as dívidas, dali ela conseguiu resolver todos os problemas e a bênção de Deus ela foi completa ao ponto de suprir por completo, naquele caso, a necessidade daquela viúva e, no caso da multidão, de cada uma pessoa, chegando a talvez mais de 7.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Ou seja, eles aprenderam que Jesus faz com pouco ele consegue suprir muitos. E o segundo aspecto é o aspecto do relacionamento de Jesus com os discípulos. E neste caso, especificamente dos discípulos, eles tiveram 3 descobertas. Primeiro, eles descobriram que obediência não é sinônimo de ausência de dificuldade. A Bíblia diz que Jesus compeliu aqueles discípulos a passarem para o outro lado do mar e eles obedeceram. E Jesus foi mais ou menos, quando a Bíblia diz compeliu, ele ordenou, ele mandou. E eles obedeceram, e eles entraram no barco e foram. Só que numa certa altura do mar, quando fala mar, na verdade é um lago, e esse lago tinha mais ou menos 12.000 metros, 12 quilômetros de extensão, e quando eles estavam mais ou menos na metade, aí, mais ou menos a 5.000 metros da praia, começou uma tempestade, começou um vento, e lá esse mar ficava numa depressão,
ele ficava abaixo do nível do mar, ele ficava envolto de montanhas. E o ar frio que descia das montanhas encontrava com o ar quente sobre o mar, e daí causava as tempestades. E Jesus tinha conhecimento daquela região. E, de repente, esse mar começa a ser varrido e eles começaram a passar por essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. E aí o interessante é que, muitas vezes, nós também, na nossa trajetória de vida, nós estamos debaixo de uma ordem de Jesus, mas estar debaixo da ordem de Jesus não quer dizer que você não vá passar por dificuldades, por problemas, por dificuldade. O que vai fazer a diferença quando você estiver em dificuldade, passando por essas tormentas, vai ser a sua atitude, vai ser a sua resposta com relação a isso. Por isso que nós devemos entender que obedecer Jesus não quer dizer que nós não teremos problemas. Pelo contrário, a partir do momento que nós decidimos aceitar o convite de Jesus, que ele veio habitar no nosso coração, os problemas não foram embora. Nós teremos problema. E quando Jesus der uma ordem para nós, isso não vai nos isentar de encarar problemas no futuro. Pelo contrário, possivelmente nós teremos problema, mas saiba de uma coisa, aquele que deu a ordem, ele é suficiente para não permitir que nós naufraguemos na nossa trajetória de vida. E em segundo lugar, eles descobriram que nem sempre o fato de Jesus não estar no campo de visão deles queria dizer que eles não estavam no campo de visão de Jesus. O texto de Marcos fala, nesse mesmo episódio, fala que Jesus vendo-os em dificuldade. E aí, eles estão lá, sendo varridos pelas ondas, eles não conseguiam enxergar Jesus. E aí, talvez eles se perguntavam, mas cadê Jesus? Ele mandou a gente vir para cá. Será que nós vamos morrer? Será que nós vamos naufragar? Por quê? Porque eles não estavam vendo. Jesus não estava no campo de visão deles. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes nós passamos por alguns momentos em que nós pensamos ou até acreditamos que parece que Deus não está vendo, parece que Deus virou as costas, mas na verdade sempre e em todos os momentos que nós estamos passando na vida, ainda que nós não conseguimos enxergar Deus ou a ação de Deus, Ele sempre vai estar nos enxergando, Ele sempre vai estar nos vendo, porque é isso que a Bíblia diz, que os olhos de Deus estão fitos, abertos, atentos, mesmo quando nós pensamos o contrário, mesmo quando nós sentimos o contrário. Então, o fato de nós não termos Jesus no nosso campo de visão, às vezes pela nossa falta de fé, pela nossa ausência de acreditar, aquela esperança de termos a firme convicção de que o melhor está por vir, mesmo nós não estamos vendo Ele, Ele está nos vendo. Jesus está sempre nos acompanhando com os olhos e com a presença dEle. E eles descobriram também que quando Jesus se identifica, a fé é renovada. O interessante é que Jesus, a ação dele, nesse caso é diferente. Ele manda os discípulos irem, aí de repente, quando eles estão aí a mais ou menos 4, 5 quilômetros, Jesus resolve ir ao encontro deles. E é mais ou menos o seguinte, é como se eu saísse daqui e começasse a andar aqui sem descer os degraus. E Jesus vai. E de repente, naquela escuridão toda, aquele sofrimento todo, aquela dificuldade toda, acredito que talvez um clarão, uma luz, aparece e eles percebem aparentemente um fantasma. Será que eles, acredito que eles pensaram falando assim, gente, nós estamos por morrer e já estamos até vendo fantasmas. Mas aí naquele medo todo, naquele desespero todo, aí Jesus fala assim,
espera aí, acalma, sou eu, não tem mais, não tem mais. E quando Jesus se identifica a eles, quando Jesus mostra a carteira de identidade para eles e fala assim, gente, não precisa desse medo todo, sou eu, podem continuar tendo esperança, não precisam ter medo, continuem acreditando, continuem nesse trajeto, porque eu mandei vocês atravessarem o mar, e eu, Jesus, sou eu, e esse sou eu tem o mesmo sentido do eu sou do Velho Testamento. E quando Jesus fala assim, sou eu, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, sou eu que acalma a tempestade, sou eu que acalmo os ventos, sou eu que faço a maré baixar, sou eu que fiz uma multiplicação de 5 pães para mais ou menos 5, 7 mil. Sou eu que consegui ressuscitar mortos. Sou eu que sustento esse barco sobre as águas. Sou eu que vou fazer vocês passarem e chegarem ao final da trajetória, sãos e salvos, porque eu sou o Todo-Poderoso. Amém? E isso traz ânimo para aquelas pessoas. Amém? E o terceiro aspecto do relacionamento é o relacionamento pessoal com Jesus. E esse aqui para mim é o mais interessante. E todas as vezes que eu tiver oportunidade de falar sobre isso, eu acho que em todas as mensagens eu fujo. Eu não sei se o próprio Deus me traz de volta, eu acabo falando do relacionamento pessoal com Jesus. E acredito que talvez até por isso Deus me trouxe esse texto novamente. E não sei se da próxima vez pregarei sobre ele de novo. E se pregar, acredito que Deus vai falar muito comigo. Espero que fale com cada um de vocês e que continue falando, na verdade. E nesse relacionamento aqui nós vamos retratar a vida de Pedro. E aqui foi onde eu mais fui marcado nesta palavra. E nós veremos as 3 marcas do relacionamento pessoal com Jesus. E a primeira marca é que no relacionamento pessoal com Jesus, a ação de Deus deixa de acontecer quando o foco se volta totalmente para as circunstâncias naturais e começa a haver dúvidas. Quando Jesus se identifica, aí Pedro, muito afoito e talvez não sabendo ter um domínio próprio, às vezes pedia coisa que de repente ele mesmo assim, gente, por que eu fui tão afoito? E aí quando Jesus se identifica, ele fala assim, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus fala assim, vem. O que Pedro faz? Pula no mar. E Pedro pula no mar e começa a andar. E entre o barco e Jesus havia uma distância. E Pedro começa a andar, e quando ele resolve pular no mar, ele está vendo Jesus. Só que ele começa a andar. Ele começa a andar, e o vento começa a bater nele. E ele percebe a força daquele vento. E aí, de repente, além do vento, ele começa a pensar, gente, e essa tempestade? E aí aquela visão que ele estava tendo de Jesus começa a se distorcer. Ele passa a olhar outras coisas. Ele deixa de focalizar Jesus e começa a focar o vento e a tempestade. E todas as vezes que alguém na trajetória cristã, passando por um problema ou não, se ela tirar o foco de Jesus e passar a olhar outras coisas, olhar as situações, ao invés de olhar o tamanho de Jesus, olhar o tamanho da tempestade, o tamanho do vento, o tamanho da dificuldade, pode ter certeza, ela vai começar a submergir, ela vai começar a afundar, ela vai começar a naufragar. Por quê? Porque o nosso foco deve estar sempre em Cristo, independente da situação em que nós estamos passando. Porque quando nós começamos a tirar a atenção dele, as circunstâncias nos dominam e nós naufragamos. Foi isso que começou a acontecer com Pedro. Pedro começou bem, pulou no mar, começou a andar, mas de repente ele mudou a direção do olhar dele, passou a olhar o vento, a dificuldade, a situação difícil daquele momento e pensou, gente, eu estou andando sobre a água, eu vou afundar. Por quê? Porque existe uma tempestade aqui. E aí Jesus
É como se, não que Jesus tenha saído de cena, mas ele colocou como se uma barreira entre ele e Jesus. E essa barreira chama-se os ventos e a tempestade. E isso atrapalhou a trajetória de Pedro. Portanto, mais uma vez, independente do momento, não tire o foco, não tire a atenção de Cristo, porque senão nós podemos afundar. Bom, e a segunda marca aí é que no relacionamento pessoal com Jesus, o sobrenatural depende completamente da ação de Deus e não do homem. Pedro, como eu já falei, ele pulou no mar e começou a andar e tal. Aí de repente ele começa a afundar. E o interessante aqui é que a gente até, falando de música, canta uma música assim, segura na mão de Deus. Acho que todos já ouviram, né? Segura na mão de Deus. Eu só não vou cantar mais, porque senão vocês vão embora. Só que o texto não fala que nós devemos segurar na mão de Deus. E eu procurei outros textos também. Em nenhum lugar fala que nós devemos segurar na mão de Deus. E aqui não foi diferente. Aqui foi Jesus que segurou na mão de Pedro, não Pedro que segurou na mão de Jesus. E essa segurança, ela é tão intensa. Por quê? Porque quando Jesus decide segurar na mão do homem, quando Deus segura realmente na mão do homem, essa segurança ela não é momentânea. Eu tenho certeza que se Pedro fosse segurar na mão de Jesus mesmo, e ele estivesse naufragando, ia chegar num momento em que ele não teria força suficiente para se manter seguro. Ele ia naufragar. Mas como foi o contrário, Jesus que segurou na mão de Pedro, ele conseguiu sustentar Pedro e levar Pedro até o barco. Porque quando Deus segura na mão da gente, essa segurança é para a eternidade. Essa segurança é para a eternidade. Portanto, quando você for cantar, lembre-se disso. Assim, você pode até cantar, porque a música é assim, mas fala assim, Deus, segura na minha mão, segura na minha mão. Não me deixe naufragar, não me deixe afundar, não me deixe na beira do caminho, não me deixe no meio do mar, porque todos nós passamos por momentos de mares da vida. Todos nós, às vezes, passamos por aquele momento em que parece que nós vamos naufragar, em que parece que nós vamos afundar. Neste momento, nós devemos nos lembrar que Deus segura nas nossas mãos. As mãos de Deus estão seguras nas nossas, e é isso que não nos deixa naufragar. Essa tem que ser a nossa convicção. E quando nós temos essa convicção, nós não naufragamos. Por quê? Porque Deus, Ele não faz uma coisa mal feita. Quando Ele segura na sua mão, é porque Ele tem força para te sustentar até o final, até a eternidade, e te levar para o céu e falar assim, agora você está no lugar mais seguro, agora você chegou na minha presença. Isso durante toda a nossa trajetória. Amém? Então lembre-se sempre disso. Quando você pensar, pense que não é você que vai segurar na mão de Deus, porque muitas pessoas às vezes tomam essa decisão, falam assim, não, eu agora estou esperando as coisas mudarem, porque eu vou ser de verdade um crente assim, um crente assado e tal. Só que elas se esquecem que não é elas que vão ser, é Deus que vai capacitá-las a ser. Por quê? Porque aí eu estou tendo esta verdade dentro de mim, que não sou eu que vou me segurar nos caminhos de Deus. É Ele quem vai me segurar para eu caminhar firme no caminho. E, em terceiro lugar, no relacionamento pessoal com Jesus, a presença de Deus independe de estar no meio da multidão, dos discípulos ou sozinho. Ele sempre estará presente. Por quê? Por quê? Jesus, ele, como eu falei, ele prima por esse relacionamento com pessoas. Mas, se nós temos um relacionamento pessoal com Ele, e eu sempre friso isso, o fato de nós estarmos aqui nesse relacionamento, aqui como igreja, como discípulos, é muito importante, é muito bom. Mas isso nunca pode substituir o meu relacionamento, o meu tempo a sós com Deus. Porque é no meu tempo a sós com Deus que eu começo a aprender que eu não tenho que segurar na mão de Deus, Ele é que tem que segurar na minha. Que se eu obedecer uma ordem dEle,
Ele vai me fazer chegar ao final da trajetória, porque o mesmo que me deu a ordem é o mesmo que consegue me sustentar. Aquele que, quando no meu momento de mar, que eu deixo de olhar para Ele, passo a olhar para as dificuldades, para a tempestade, mas se eu, naquele momento, faço como Pedro, aquela oração, Senhor, socorre-me, embora sendo uma oração rápida, breve e de urgência, Ele é capaz de me pegar pela mão, me colocar do lado dele, andar com ele por sobre a água, e não é uma distância daqui, tipo assim, peguei ele aqui e pulei para cá, não. Me pegar aqui pela mão, andar sobre a água, e olha que andar sobre a água não foi para qualquer um, apenas Jesus e Pedro, temos esse exemplo na Bíblia, e andar com ele por sobre a água e chegar até o barco. Então, por isso que eu falei, independente do nosso momento, da nossa... Como é que eu falei mesmo? Independente de estarmos num relacionamento da multidão, ou de discípulos, ou pessoalmente, Ele vai estar sempre presente, se nós temos esta convicção. Amém? E já partindo para as nossas considerações finais, nós veremos algumas assertivas. A primeira delas é que, no relacionamento que temos com Deus como multidão, conhecemos as bênçãos de Deus. A segunda, no nosso relacionamento que temos com Deus como discípulos, conhecemos as bênçãos de Deus e o Deus das bênçãos. E no nosso relacionamento que temos pessoalmente com Deus, conhecemos as bênçãos de Deus, o Deus das bênçãos, e temos experiências intensas com Ele. Por que mais uma vez eu vou falar isso? Porque é importante. Esse momento aqui é muito bom, mas se você quer, se eu quero ter experiências intensas com Deus, experiências profundas com Deus, experiências que me marcam para a eternidade, eu tenho que buscá-lo lá dentro do meu quarto. Eu tenho que ter o meu tempo a sós com Deus. E com isso, eu vou ter experiências que me marcarão profundamente, experiências que mudarão, transformarão a minha vida. Por quê? Porque eu estou prezando pelo meu relacionamento pessoal com Ele, e quando eu busco isso na minha vida, isso me leva a ter experiências intensas e profundas, e isso vai marcar a minha e a sua vida, porque existe uma diferença entre o meu louvor, a minha adoração aqui, com cada um de vocês, existe uma diferença onde eu chego lá no meu quarto e tenho um relacionamento pessoal com Ele, e aí esse relacionamento pessoal me leva a ter experiências que às vezes só eu e Ele conhecemos. As minhas maiores experiências de vida cristã eu tive dessa forma, eu estou falando por experiência própria. Quando nós temos esta experiência de ter relacionamento com Deus, a nossa vida é marcada, e é marcada para a eternidade. Essas marcas são indestrutíveis. Essas marcas, elas são como algo que vai do nosso coração, e nós levamos isso até ao encontro real com Cristo. Amém? E vamos ficar em pé e vamos lembrar disso. Cristo, Ele primava pelo relacionamento com a multidão, é importante. Ele primava pelo relacionamento com os discípulos, é importante. E Ele primava pelo relacionamento pessoal, muito mais importante ainda. Um não despreza o outro, pelo contrário, um complementa o outro. Então, busquemos isso para que nos momentos que nós estivermos passando pela nossa vida, independente de qual seja eles, momento em que nós estivermos na terra firme, momento em que nós estivermos no barco, momento em que nós estivermos no mar, e olha que no ano de 2020 e ainda esse ano, nós estamos passando por este período de mar, um período de insegurança, um período em que a nossa fé tem sido testada, um período em que Deus está nos dando a oportunidade de conhecermos Ele dessa forma, de que não somos nós que nos sustentamos por sobre a água, Ele é que nos sustenta, e que o verdadeiro milagre não está em eu andar, está em Cristo me sustentar por sobre a água. Por isso nós devemos
buscar isso na nossa vida, porque nós ainda estamos passando por este momento de mar. Mas independente deste ou daquele momento, o importante é se nós acreditarmos que Ele pode segurar nas nossas mãos e nos sustentar por sobre as águas e nos fazer chegar ao final da trajetória seguros, não porque nós somos, não porque nós conseguimos, mas é porque a presença dEle é que traz esta segurança para as nossas vidas e não nos deixa naufragarmos. Amém?